Fanfarra Operária convida. Muito boa tarde a todos, estamos mais um programa Fanfarra Operária Convida. Temos um programa hoje dedicado a um naipe de peso, o naipe das tubas. Connosco temos aqui o Sr. Pedro Pacheco, o Sr. Carlos Ferreira e o Sr. Paulo Fagundes, três executantes deste instrumento, que fizeram o favor de vir aqui aos estúdios do Rádio Clube para falarmos um pouco. Para quem não sabe, a tuba, por norma, nos desfiles ou nas procissões, são aqueles instrumentos maiores que produzem os sons mais graves e que são os instrumentos mais pesados em termos de peso físico e é necessário muitas vezes um grande esforço mesmo para conseguir fazer estes serviços, às vezes procissões de uma hora, 2 horas. Por isso, às vezes é difícil arranjar voluntários para esse instrumento. Paulo, como é que te enganaram? Como é que me enganaram? Olha, outro mais quero agradecer a vocês o convite para estar aqui, para mim é uma honra muito grande, e também dar-vos os parabéns enquanto fanfarra da realização desse programa, que é sempre mais uma ferramenta e mais um meio para se falar das filarmónicas que tanto precisam e tanto necessitam. Portanto, acima de tudo, em primeiro lugar, dar-vos os parabéns por isso. Relativamente àquilo que nos traz ao programa e ao instrumento em específico, enganaram-me naquilo que muitas vezes os terceirenses são enganados, que é no baile de carnaval. Eu comecei a minha aprendizagem em 99 numa escola de música da Filarmónica de Santa Bárbara, quando na altura o solfejo, que hoje em dia é totalmente diferente daquilo que era, nós passávamos para o instrumento a partir do momento em que atingíamos um certo número de linhas do solfejo. E eu, como tinha sempre a ambição de chegar ao instrumento mais rápido com os meus colegas, até na altura pedia ao meu saudoso professor Almir Mendes, que já não está entre nós, pedia a pessoa, vamos ensaiar aqui mais uma linha ou duas para ir fazer, e então ele dizia mesmo que eu era o esgalgado. E como também o meu físico sempre foi desde pequenininho, assim, fortinho e larguinho, fiquei logo com o bombardino na altura. Portanto, comecei sempre aqui na família dos metais. E comecei em 2000 99, 2000, comecei já no instrumento. Depois, ao longo dos anos, fui sempre tocando no bombardino. Em 2006, a Filarmónica ofereceu-me um bombardino novo, não é? Já com armação em 5 mol, que é outros pormenores, e eu fui tocando sempre naquele instrumento até 2012. Que houve aqui um período em que eu tive os meus estudos académicos na altura no continente, em Coimbra, e quando regresso no bailinho de carnaval sou desafiado a tocar tuba, porque na altura era preciso ter baixaria, que estávamos com falta de baixaria no bailinho, e eu comecei, claro que foi uma passagem, não é bem do 8 para o 80, mas é de se calhar ali do 8 para o 50, porque há algumas diferenças entre o bombardino e a tuba. O que é certo é que eu fui enganado, mas eu gostei de ser enganado. E até aos dias de hoje continuo a ser enganado e continuo a tocar a tuba, mas foi no bailinho de carnaval que comecei o meu contato com a tuba. Mas eu quase que aposto que no final de cada noite de carnaval devias estar um bocadinho arrependido. Sim, tu há bocadinho dizias que são aqueles instrumentos maiores, os mais pesados, que muitas vezes ninguém quer tocar neles. A minha tuba atual acho que ronda ali os 12, 13 quilos no início da noite, porque chega ao fim aquilo deve ter alguns 150 ou 18, mas sim, mas é um instrumento muito particular e que eu adoro. Eu lembro até no dia que comecei a tocar tuba, acho que cheguei a casa e minha mãe até disse-me: tu vais tocar nessa coisa grande? Mas pronto, foi um bocado nisso. Pedro, tiveste um percurso ligeiramente diferente. O meu percurso foi um bocado diferente. Antes de tudo, também quero agradecer novamente o convite, que já é a segunda vez que participo aqui no programa da Fanfarra, e é com muito gosto que estou cá novamente. Em relação ali ao Paulo, o meu percurso foi diferente, porque eu sempre tive a ambição de tocar tuba, como o meu avô sempre tocou toda a sua vida na Filarmónica, e eu tinha
aquele bichinho que me fazia também puxar para ali, para continuar, pronto, aquilo que ele fez. E então comecei pelo contrabaixo, que foi o primeiro instrumento dele também, que era em mi bemol. Depois fiz a iniciação ali com 11, 12 anos com o tio Pedro Vieira. Tive quase 6 anos com ele, sempre no solfejo todo e tudo, porque também certa parte ajudou, porque foram entrando sempre outras pessoas e eu acabei por ficar como ajudante do Sr. Pedro, e também fez evoluir, que é mesmo assim. Depois, mais tarde, porque também tive que ganhar certo corpo, não é que tenha muito, mas tive que ganhar algum. Aí passei então para a tuba em si bemol e deixei o contrabaixo, que era o grande objetivo. Que pronto, continuou o percurso do meu avô, que é mesmo assim, e também é um instrumento que é muito procurado. E pronto, comecei na tuba com os meus 17 anos, já estou com 25, e até os dias de hoje continuo a tocar a tuba e espero que assim seja toda a vida e consiga atingir a meta do meu avô também de anos de filharmónica, mas que também pronto, sei que é um instrumento difícil e é pesado, que a minha tuba também deve estar a rondar os 13, 14 kg, uma Exas que a filharmónica comprou à volta de 2 anos para mim, e é pesadinha, que é como eu voltava a dizer, que no início da noite ou no serviço começa com 13, 14 kg, mas depois parece que já tem realmente os 150, fica difícil, mas com gosto as coisas fazem-se, e é mesmo assim. Senhor Carlos, o senhor, e confesso que não sei como é que começou a tocar a tuba, se foi o senhor que descobriu a tuba, se foi a tuba que o descobriu. Ok, antes de mais, então boa tarde, e também agradeço o convite da Fanfarra para novamente estar aqui no programa. Pois o meu percurso, eu também não comecei na tuba. Eu toco música há 40 anos, faz este ano, mas comecei no trompete. E toquei trompete muitos anos. E depois passei para a tuba há 14, 15 anos, agora não sei bem precisar, mais ou menos já à volta de 14, 15 anos. E como foi que eu fui para a tuba? Portanto, que havia necessidade na filharmónica, não é? Porque nós, na altura, uma pessoa que tocava saiu, e então ficaram só com uma tuba, e tinha lá uma tuba que estava praticamente nova, e o maestro, o Sr. Jaquetano, na altura, achou que eu era a pessoa indicada para tocar a tuba, porque também já tinha alguma experiência, não é? E perguntou-me se eu queria, e eu aceitei, e gosto, não estou arrependido, apesar de que gostava de tocar trompete também, mas eu tinha uma pequena dificuldade no trompete, que devido ao meu lábio ser grosso, tinha sempre dificuldade em notas altas, e eu tocava sempre para segundo trompete, e por isso achei que se calhar ia-me adaptar mais ao vocal da tuba, e também ao facto de tocar violão, não é? De acompanhamento, que é mais ou menos o que se toca aqui. A maior parte das pessoas que tocam violão aqui, em bailins, em outras coisas, é fazer acompanhamento também. Acho que isso me ajudou, a parte, não é? A tuba, um instrumento de acompanhamento, a ter a noção disso. Mas gosto muito de tocar a tuba, não estou arrependido. Também tive aquele problema, como o Paulo disse. No meu caso não foi a minha mãe, porque eu já era casado, mas a minha esposa disse: tu tocavas num instrumento tão pequenino e agora vais querer isso, um instrumento com 10 ou 12 quilos. E eu disse: mas pronto, mas é os sacrifícios que tenho que fazer. Vamos já de seguida ouvir o primeiro tema da tarde. Vamos ouvir uma peça, Czardas, com um arranjo para tuba solo, com o solista Onstein Barsvist.
Ora, muito boa tarde, aqui os meus colegas turistas. O que é essencial para ser tuista? Sinceramente eu acho que é o gosto, que é o bocadinho que já falamos, porque pronto, a tuba em si é um instrumento de acompanhamento, é um instrumento que em se calhar 70% dos papéis que se tocam por cá acaba por ser um bocadinho tudo muito por igual, muito monótono. E é como eu estava a dizer, tem que existir também, penso, um gosto de trás, ou então, pronto, a própria instituição tenha muita precisão mesmo do próprio instrumento, porque também não é muito fácil, não se encontra muita gente a executar a tuba, por cá, mas principalmente a base é mesmo o gosto em si também pela filarmónica e principalmente pelo aquilo que se consegue tocar da tuba, que é o acompanhamento, que é mesmo assim. Aqui o Paulo tem uma opção. Eu estava a pensar o que é que ia dizer. Não, para já tu estás do lado errado. Tu tinhas de estar aqui também a dar o teu testemunho e ainda vais a tempo. Mas eu acho que a primeira coisa, seja a tuba, seja o instrumento que for, tem que ter gosto. Se não houver gosto, não há nada. E depois é ter também aqui alguma capacidade de mudar um bocadinho os preconceitos que existem, porque o Pedro dizia muito bem, a tuba normalmente está associada sempre àquelas notas longas, não é? Ao acompanhamento, aos trombones. Lembro também das vezes havia aquele preconceito das trompas em mi bemol, que era as trompinhas de Nossa Senhora, não é? Esse tipo de conceito, ou seja, são instrumentos que muitas das vezes não têm melodia, apesar de hoje em dia certos repertórios já terem alguns momentos para tuba e muito bem, e também os executantes de hoje em dia têm uma formação se calhar diferente de outros tempos.
mas eu acho que a primeira coisa fundamental é o gosto, e depois também não se vai negar que tem que ter alguma capacidade física, em pés, embora hoje em dia já hajam tubas de outros materiais, se calhar bastante mais leves e capazes de serem adequadas por qualquer pessoa, mas eu acho que o gosto é a base disto tudo, nestes meios filarmónicos é fundamental. Sim, eu só ia acrescentar também que realmente o gosto é o principal, porque devido ao tamanho do instrumento e daquilo que é preciso para tocar um instrumento daqueles, se a pessoa não gostar, logo à partida não vai durar muito tempo a tocar a tuba, mas o gosto é fundamental. Dentro daquilo que vocês fazem, quais os objetivos pessoais e desafios que sentem ao tocar tuba e que querem evoluir? Obviamente toda a gente que está na música quer sempre evoluir para melhor. Vocês devem ter algum objetivo pessoal para atingir esses fins. No meu caso, portanto, obviamente o objetivo pessoal, a gente estando fazendo parte de uma filarmónica, tem que haver sempre alguma motivação para sair de casa e para ir para a filarmónica, seja por necessidade, seja também por vontade própria. E eu tenho muito isso, que é a partir do momento que a gente assume um compromisso tem que ser parte integrante dele. Eu tento sempre contribuir para o coletivo, ou seja, neste caso, se a filarmónica precisa que eu toque tuba, eu vou tocar tuba. Se precisar que eu toque um instrumento qualquer, eu estou disponível para isso, pois embora não vai ser a minha área de conforto. Depois há uma outra situação que é, eu tento sempre aprender ao longo dos anos mais qualquer coisa. Eu pessoalmente tento ter sempre uma formação por ano, seja interna, a nível da própria banda, seja a nível externo, porque se a gente não tiver capacidade de se ir aprendendo, vamos parar no tempo e há coisas que hoje são de uma maneira e que amanhã já não o são. E eu tento também ter muito isso. E depois também tentar ser um agente mobilizador aqui, que é tentar ter a capacidade de cativar outras pessoas a se juntarem ao naipe, porque as tubas são mesmo um problema a nível, isso não é só daqui, a nível da ilha, é mesmo a nível nacional. Eu tenho partilhado com outros cantos que vão, a nível, principalmente no continente, fazem serviços quase de norte a sul, porque há uma grande falta nos baixos e na tuba em particular de quem toca. Os incentivos são diferentes. Sim, as realidades também são outras, enquanto aqui nós estamos todos muito por carolice e por nos ajudarmos mutuamente, que é uma das coisas mais bonitas, honestamente, que eu vejo no mundo das filarmónicas. Lá de fora, claro que é diferente. Objetivos pessoais, não tenho assim grande objetivo pessoal, embora o meu objetivo é continuar a tocar porque gosto muito. Eu sempre gostei muito de filarmónicas e esse é o meu principal objetivo. Evoluir na minha idade, já não há muito que evoluir, não é? Eu sinto que precisava de muito mais formação, mas infelizmente a minha vida particular e profissional não me permite que eu frequente assim muito. Mas tento aprender com os que estão à minha volta, não é? Há sempre quem saiba mais um bocadinho que a gente, e no meu caso, por exemplo, eu toco na Filarmónica dos Altares e também estou a tocar neste momento na fanfarra, e o que me fez aceitar esse desafio foi também tentar evoluir, às vezes com outros programas, com outras peças, com bandas que têm outros objetivos. E é nesse sentido que eu pretendo continuar. Objetivos pessoais. O meu objetivo desde sempre, foi desde que entrei, é também tentar evoluir, que é mesmo assim como o Paulo estava a dizer, mesmo à base de alguma formação ou próprios convites, como por exemplo também convidaram-me há pouco tempo da Ozite. Acho que são sempre grupos que podem nos entregar sempre muita coisa. E o importante é evoluir, porque eu acho que o músico em si, o principal é mesmo conseguir evoluir, que só aí é que vai conseguir gerar algum interesse. Porque aquele músico que normalmente desiste é o músico que acha que não tem capacidade, o músico que acha que pronto, não está a conseguir executar da melhor forma e acaba por perder aquela pontinha de gosto e abandonar, que é mesmo assim. E o outro objetivo que eu sempre tive, que é isso desde pequeno, e isso também pronto, é a nível familiar, foi continuar pronto os passos do meu avô também, e se Deus quiser conseguir tocar até à idade dele, e é muito, pronto, é por aí, é a base de evoluir para conseguir também tocar cada vez melhor
e fazer muito ano também de música para contribuir com a instituição que é lá, pronto, da Serra, que é a minha casa, para conseguir continuar este legado ainda familiar. Muito bem. Como executantes, quais são as maiores dificuldades que sentem? A gente já sabe que o peso está associado, mas tem outros problemas, com certeza, na execução do instrumento e que gostariam de melhorar daqui para a frente. Olha, pois a nível do instrumento, sou muito sincero, como iniciei no contrabaixo, quando passei para a tuba sempre tive assim alguma dificuldade nos graves, porque o contrabaixo tem o vocal assim também mais parecido com o bombardinho e também não tinha o lábio assim muito grosso, que era isso que também falaram aqui, e eu tinha alguma dificuldade, mas é tal coisa, com o treino as coisas também foram melhorando e também escolhendo o vocal certo, o mais adequado. Vai-se conseguindo colmatar sempre uma fraqueza ou outra, que é mesmo assim que ninguém é perfeito. Mas acima de tudo, acho que o principal mesmo também tem o peso. Também não tem assim um grande corpo, mas é mesmo o peso em si, se calhar, pronto, a maior dificuldade em si de executar e de conseguir suportar tudo. Sim, eu no meu caso, portanto, além do peso, que também é importante e por isso. Também depois acabei por comprar uma tuba que agora estão a aparecer aí, aqueles instrumentos em fibra que chamam híbridos, não é? Que é muito mais leve, é menos de metade do peso. Por exemplo, para tocar em marchas de São João ou em pezinhos, a que costumo usar, embora não seja a mesma coisa. E o Álvaro também já teve essa experiência. Mesmo a nível de material não é grande coisa. Sim, confesso que ajuda, mas até fiquei um bocadinho desiludido com a qualidade, mas desenrasca e ajuda nesses casos, principalmente em marchas de São João, está uma hora ali seguida a tocar com uma tuba de 10 ou 12 kg. Para mim, já para a minha idade, já custa um bocadinho. Portanto, além dessa dificuldade, pois a dificuldade tecnicamente, reconheço que precisava evoluir, mas também trabalho nesse sentido, tecnicamente e mesmo a nível teórico, mas pronto, vai-se trabalhando e vai-se fazendo aquilo que se pode. No meu caso, não há duas sem três, não é? ou nesse caso, três sem quatro. Sim, o peso do instrumento normalmente é sempre um problema, porque não vamos dizer que não é fácil. E o que sinto às vezes mais dificuldade é, eu próprio tinha, mas isto com as formações, ou vai-se tentando corrigir algumas coisas, a nível mesmo da maneira como manobras o instrumento, ou pegas no instrumento, tudo influencia, o próprio instrumento em si. Isso é das coisas que eu acho que a gente também está aqui um bocado em sintonia, que é todas as profissões, o profissional tem que ter boas ferramentas e boas condições de trabalhar, seja um computador, seja uma caixa de ferramentas. Na tuba, na parte de música é exatamente igual. Para se conseguir ter sucesso e uma boa execução, o instrumento no setor tem que funcionar. Felizmente hoje em dia, acho que quem investe, ou seja as filharmónicas, ou seja os músicos por sua iniciativa no instrumento, pelo menos há sempre aquela preocupação do instrumento para que seja aquelas grandes tocatas, os concertos, aquelas atuações de maior responsabilidade e maior importância. Não é que as marchas ou os serviços de rua não sejam, do contrário, mas naqueles ambientes de estúdio, a qualidade é sempre uma dificuldade que deve ser suprida. Eu tinha a situação do próprio, da forma como se trata o instrumento, era uma das dificuldades que eu tinha. E também não vou esconder que nos tempos do Bombardino fazia muito mais melodia, muito mais do que faço agora. E às vezes agora nos repertórios mais recentes, quando aparece ali uma divisãozinha um bocadinho mais complexa, é uma dificuldade, mas que com o treino, eu tinha um treinador que dizia: treino é jogo, jogo é treino. Não é que com o treino a coisa vai lá também. Mas eu falo por mim. A mim, um dos graves problemas que eu tenho é a gestão de esforço a nível de respiração. Eu às vezes dou tudo e não devia-me recatar um bocadinho para depois já à frente ter um bocadinho de respiração e para chegar lá. Um problema é que a gente quer fazer as coisas bem e às vezes a nível de respiração, acho que a gente devia trabalhar muito mais e às vezes no trabalho. Eu sinto
eu próprio sinto isso. Mas é um bocadinho de gestão de esforço, porque a gente sabe o que é que está a fazer, mas às vezes não mede a intensidade com que está a executar e depois perde-se um bocadinho aqui a nível de expressão e há certas notas depois já não saem. Bem, mas vamos aqui então passar para o segundo tema da tarde, Concertino para Tuba, de Carlos Marques, com o solista Nuno Machado.
depois deste tema, e dando continuidade ao que nós estávamos aqui a falar de superação de dificuldades, também com o objetivo de quem está neste momento a iniciar-se no instrumento perceber que não está só nessas dificuldades. A tuba tem algumas que são específicas, como os outros instrumentos também, não há instrumentos que sejam fáceis. Leva-nos aqui a considerar o porquê do Conservatório Regional na Ilha Terceira não ter um professor de tuba. Nós sabemos que com a chegada de alguns professores por exemplo, de flauta transversal, de trompa de harmonia, de trombone, o nosso panorama filarmónico teve aqui um volte-face muito grande. Acham que se fosse possível chegar à ilha um professor de tuba, se teria algum impacto muito positivo, pouco positivo ou nada positivo? Eu acho que era muito positivo. Os exemplos que foram agora mesmo referenciados são a prova viva e bem real daquilo que é a formação profissional nos pode dar uma mais-valia, seja para quem escuta, seja depois também para quem direto ou indiretamente beneficia, nomeadamente as bandas filarmónicas. Eu acho que o executante que esteja à sua frente, um formador, um professor devidamente credibilizado, certificado, formado na especialização do instrumento, vai transmitir conhecimentos que não é qualquer um dos comuns dos mortais, não é? Que pode dar a quem executa, e isso vem ser sempre uma mais-valia, menos na minha opinião. Porque nós, verdade seja dita, que se calhar há 10, 15 anos não se ouvia falar nas filarmónicas flautas, hoje em dia felizmente abundam, o mesmo com os clarinetes, com as trompas, com os trombones, e a tuba nisso tem sido um bocadinho esquecida, não é? Até a própria percussão hoje em dia já tem uma base de formação que quem acusava tímpanos, por exemplo, há 10 ou 15 anos, na nossa realidade terceira, atenção, estou sempre a falar para dentro da nossa casa. E hoje em dia isso é completamente diferente. Conta se calhar para os dois aquelas que não têm. Exato. Pedro, uma vez que és se calhar o mais novo hoje aqui na nossa pequena tertúlia, achas que teria sido fundamental teres um professor licenciado nesse instrumento, na superação das dificuldades individuais que todos nós temos? Sim, sem dúvida, porque é como o Paulo estava a referir. Eu acho que é muito mais interessante em si quando uma pessoa tem aquele pensamento para iniciar tuba ou aprendizagem de tuba, perceber que do outro lado existe ali um formador que realmente domina todo o instrumento em si, e é muito mais fácil transmitir o que quer que seja, as primeiras dificuldades, como é que se deve executar todo o tipo de notas, seja graves, agudas, tudo o que seja, porque a verdade é que o formador em si, por muito que saiba de música, se não for assim específico da tuba, ele próprio por vezes pode não saber explicar muito bem como é que podemos executar, qual será a melhor forma. E acho que é muito importante, e também seria benéfico para mim na altura ter sido com um professor, como seria cá na nossa ilha, que é isso, também não temos assim um formador de tuba mesmo. E gerava muito mais interesse, como a Paulo estava a dizer, há uns anos atrás, flautas e trombones, trombone de vara, trompas de harmonia também não existiam, porque que é mesmo assim. E derivado aos formadores surgiu muito mais interesse, e hoje em dia as filarmónicas de cá já contam com muitas pessoas a tocar, seja trombone de vara, seja trompa de harmonia, flauta, porque é derivado ao formador em si. As pessoas sentem mais confiança também em entrar neste mundo de estudo, porque conseguem e percebem que daquele lado tem alguém que vai conseguir transmitir muito bem e vai conseguir, da melhor maneira transmitir o que querem aprender, o que não acontece muito na tuba em si. Eu acrescentaria só, por exemplo, no meu caso, e nós estamos num meio que é infinitamente mesmo amador, mas ao longo destes últimos anos eu tive, por exemplo, um formador que me veio trabalhar muito aquela questão da postura, que já falei antes, e tive um outro como formador que me fez mudar de vocal, atendendo àquilo que era o meu lábio e tudo mais, e eu mudei o vocal por causa disso. E tive um outro formador que me fez comprar um arnês ou a correia, como queiram chamar, para para distribuir o peso do instrumento mais pelo tronco todo, não é? E isso tudo só se consegue fazer com quem percebe daquilo que está a falar, porque não é...
por muito autodidata que a pessoa seja, há coisas que não domina, que é mesmo assim naquilo que é o amadorismo das Filharmónicas. E por acaso também passei assim pelo que o Paulo está a falar, que eu por acaso nos workshops iniciais de Porto Judeu eu também, pronto, o professor em si até ficava um bocadinho voltado comigo, que era mesmo a nível de postura. E a minha postura era péssima, até o enquadramento, e tocava com a cabeça um bocado de lado, e ele, pronto, também chateou um bocadinho nisso. Mesmo depois na compra do outro instrumento, mudei o vocal também a nível do professor, porque lá fora, quando fui comprar a tuba, também foi comigo o Francisco Santos, que também toca tuba e ele é de cá. O professor em si, lá, na sua opinião, ele disse-me logo que se calhar o vocal não era o perfeito para mim, e indicou o melhor vocal. É tal coisa, são coisas que só conseguimos perceber ou aprender com quem realmente percebe e está por dentro das coisas. E também, por exemplo, isto agora, claro que quem nos ouve não vê, mas nos últimos anos eu tenho usado aparelho. E são muitos nos naipes que quando a pessoa mete o aparelho deixa de tocar. Isto tem aqui aquela parte da vontade e a parte. Mas, por exemplo, tive pessoas que me sensibilizaram com determinados. Seja papel, seja as mortalhas, não é? Para tentar que o lábio não seja cortado com a pressão que se exerce no vocal. E isso são tudo coisas que, por muito irónicas que possam parecer, não é. Tem que ser mesmo pessoas que entendam da matéria para também saber transmitir esse tipo de conhecimento, senão porque nós não chegamos lá só com a nossa boa vontade. Não é? Sim. Vou fazer aqui uma pergunta breve. Há bocadinho estávamos a falar das dificuldades sentidas enquanto executantes numa banda, e agora faço a pergunta oposta: quais são os pontos fortes que um tubista sente quando está a executar uma peça ou um determinado repertório? O que é que vos faz os olhos brilhar? Pois, a gente, acho que todos temos tipos de peças que gostamos de mais de tocar do que outras. É evidente que as peças com mais dificuldade são sempre um desafio, não é? E para quem gosta de música e gosta de evoluir, quando nos apresenta uma peça com mais dificuldade, embora à partida a gente, não sei se, mas com o trabalho a gente chega lá e consegue-se com a ajuda sempre, não é? Dos nossos maestros que nos vão ajudando, nem que seja na leitura. Eu particularmente, o tipo de peça, eu gosto muito de tocar marchas de procissão, por exemplo. Gosto muito de tocar marchas de procissão, mas também gosto muito de marchas de concerto, sem dúvida. E, portanto, acho que nesse aspecto... Basicamente, tem que ser uma peça que tenha ali um fortezinho. Sim, isso é verdade. O forte, as tubas foram feitas. As mais recentes nesse sentido não têm ajudado nada. Com poucos fortes, não é? Sim, mas as marchas de desfile, não é? Tem sempre o ser forte. E tem aparecido compositores novos agora mesmo a nível nacional, que têm aparecido com marchas de desfile muito bonitas e com outra sonoridade, com uns arranjos que a mim particularmente me satisfazem bastante. Pode destacar aqui o Vítor Rezende. Sim, o Vítor Rezende é uma Pelo naipe das tubas, mesmo a nível de acompanhamento, sim, uma certa... a nível dos acompanhamentos dele, as marchas dele são sempre conhecidas. Sim. Sem dúvida. Ele é um bom exemplo, pelo menos para os nossos naipes. Para o naipe das tubas, eu gosto das peças dele. E há outros também, mas agora... Na minha opinião é muito à base também daquele fortezinho. Sim. Eu gosto muito também de uma peça assim de concerto que se perceba que a tuba está a dar algum sustento e que pronto, tem aquela parte forte em si de segurar a música, que é mesmo assim. Mas também gosto muito de uma marchinha de rua que tenha aquele forte engraçado em que a tuba tenha ali o sempre muito, que é mesmo assim. A baixaria aparece. Exatamente, possa aparecer. E pronto, também é à base assim disso. Se calhar vamos seguir para o terceiro tema da tarde. Vamos ouvir Libertango, da Astor Piazzolla, num arranjo para duas tubas e percussão. Nas tubas, o Sr. Shinpei Tsugita e o nosso Sérgio Carolina.
Tivessem que cativar alguém a tocar tuba, o que é que lhe diriam para convencer a tocar o instrumento? Pois isto depende de cada um, não sei. No meu caso, para além do instrumento em si, é os companheiros de ensaio. E aqui, modéstia à parte, a gente, por acaso, na nossa banda temos um ambiente de ensaio muito bom, e principalmente entre naipe, somos 4, felizmente. E há sempre o ensaio acaba por ser sempre aquele momento também de descontração e de se esquecer um bocadinho os problemas de dia a dia, mas para quem vem, a tuba é mesmo um instrumento muito interessante de se tocar,
E para quem não é tuboísta, e eu às vezes tento sempre também, principalmente os mais jovens, chamar a atenção para isso, que é muito importante respeitarmos o músico, mas também respeitarmos o instrumento. E o instrumento é, como eu já tive a oportunidade de dizer, uma ferramenta de trabalho. E é muito importante que quando o dono ou o executante do instrumento não esteja ao pé do instrumento, as pessoas respeitam que aquilo tem, há até sempre alguém que está a tratar daquele instrumento. Porque eu já tive, felizmente, ao longo destas já mais de 2 décadas como músico, já presenciei situações na minha banda e mesmo em outras bandas que é, olha, deixa-me agora brincar um bocadinho com o teu instrumento e não sei o quê, tocar um bocadinho, depois já há aqueles azares e depois já há uma vara que escorrega, um pistão que cai ao chão e empena e depois é um problema, e isto traz aqui muitos dissabores e muitos constrangimentos. A pessoa não fica nada feliz. Nada. O que é que podia dizer, acrescentar? Pois realmente incentivar uma pessoa ou um jovem a tocar tuba não é fácil. É preciso primeiro ter gosto pela música, mas ter estatura, porque a tuba não é um instrumento qualquer, mas essencialmente ter gosto pela música e pela parte de acompanhamento. Acho que é preciso alguma sensibilidade para isso. Eu acho que para tocar tuba, se a pessoa já estiver na filarmónica noutro instrumento, ajuda, mas embora também se pode começar a zero, como foi aqui o caso de Pedro, e muito bem. Pois olha, no meu ver, para tentar puxar alguém assim para o mundo da tuba, pessoal mais novo também, que não é assim muito fácil, tentar passar a mensagem que as peças em si também estão a mudar um bocadinho, os próprios repertórios também, pronto, fazer parecer bem que a música em si, que a tuba não é só realmente este acompanhamento e que se calhar aquele método de uma nota a cada pé, que é o que muita gente também gosta de brincar, que é mesmo assim, pronto, para que a pessoa possa interessar e mesmo assim conseguir evoluir e tocar no mundo da tuba, porque muita gente, pronto, também tem sempre aquela coisa de ir para trompete, clarinete, sax alto, e que é mesmo assim. E não é fácil puxar muita gente para a tuba, a verdade é esta, mas seria um bocadinho para isso, seria que a tuba em si também não é só o mesmo acompanhamento e não é só uma nota a cada pé, que pronto, também tem a sua parte de enchimento, tem a sua parte forte, tem a sua parte também de segurar por algumas vezes o forte da música em si, ou as partes que também por vezes parecem mais leves, tem a sua, pronto, tem o seu papel, que é tal e qual como um violão em si. Muita gente também toca o violão por aí, e é como o senhor estava aqui a dizer, quem toca o violão por vezes também pode fazer assim um bocadinho como a tuba, e então como também temos muita gente a tocar violão, olha, é uma forma de também conseguir puxar alguém para a tuba, fazendo que um papel assim. Sim, fazer ver que é um dos instrumentos principais da filarmónica. Uma banda tocar sem tuba é muito difícil, é impossível praticamente, não tem jeito. Portanto, chamar a atenção para a importância da tuba. Exato. Acho que sim. Infelizmente o nosso programa está a chegar ao fim, o tempo não estica. Quero agradecer aos três por terem aceito o nosso convite e de falar um bocadinho do nosso instrumento, que por acaso para mim também é um gosto enorme e tocar. Mandar um abraço aos nossos colegas todos os tubistas aqui da terceira e não só, que não podem estar todos aqui presentes, como é óbvio, e ficamos por aqui e até para a semana. Obrigado. Fanfarra Operária convida.